Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína tem atividade enzimática. Essa foi uma das primeiras frases que eu escutei quando eu comecei a estudar biologia, lá muitos anos atrás, no YouTube, aquelas aulas maravilhosas, e ficou na minha cabeça até hoje. Eu fiquei refletindo sobre aquela frase. Bom, hoje estamos aqui para poder entender as enzimas, a cinética enzimática e muito mais profundo, né? Muito mais fundo do que eu imaginei lá há anos atrás. Vou passar para vocês de maneira clara e objetiva. Bom, as enzimas, elas são catalisadores biológicos. O que é isso? Catalisador biológico é uma molécula, nesse caso a enzima, que acelera a reação, faz a reação acontecer em menos tempo, faz ela acontecer mais rápido. Como que ela faz isso? Ela reduz a energia de ativação. Energia de ativação, que está aqui, deixa eu marcar para vocês, é a energia necessária para a ocorrência de uma reação. Então a enzima, ela diminui a energia necessária para a ocorrência de uma reação. Por isso que ela acontece mais rápido. Por isso que ela acelera a reação. Isso em gráfico fica fácil de observar. Gráfico energia por tempo ou progresso da reação. Você observa aqui os reagentes e os produtos. Observa a curva sem a enzima. Ela precisa atingir este topo de energia, e aí daqui até o reagente representa a energia de ativação. Ela precisa percorrer isso tudo para a reação poder acontecer e aí reagentes serem convertidos em produtos. Agora observe a curva com a enzima. Olha como este pico é bem menor. Então, para subir esta montanha é muito mais rápido do que a outra. A energia que você gasta para essa reação aqui acontecer, ela é menor, porque ela foi reduzida graças à presença do catalisador biológico, graças à presença da enzima. Não existem só catalisadores biológicos, existem catalisadores metálicos, por exemplo. Vão fazer o mesmo processo, reduzir energia de ativação e acelerar a reação. Este processo, esse processo em que a enzima acelera a reação, ele vai se chamar catálise. Então, por isso que as enzimas são catalisadores. E ele tem algumas etapas. A primeira etapa da catálise é a ligação da enzima ao seu substrato. Como enzimas são proteínas, e a gente já viu a estrutura terciária da proteína tem um sítio ativo, o sítio ativo ele tem um formato em que o substrato consegue se ligar, o não substrato não consegue. Então a enzima se liga ao seu substrato, forma uma estrutura intermediária que dura algum tempo, geralmente alguns segundos, ou às vezes milésimos de segundo, que é o complexo ES, complexo enzima-substrato, que é justamente a enzima se ligando ao seu substrato pronta para realizar a catálise, pronta para promover essa reação. E aí, no final, nós temos a enzima sendo liberada e os reagentes já convertidos em produtos. Reagente convertido em produtos. Reparem que a enzima ela fica livre para uma nova reação. Ela não é desgastada. Os catalisadores eles não são consumidos, eles não são desgastados. Eles são liberados para reagirem com novos substratos. E como é que funciona essa ligação, né, da enzima com o seu substrato? Como é que elas se aproximam? Como é que elas interagem? O modelo mais famoso do vestibular é chamado de modelo chave-fechadura. É o que cai na maioria das questões. Ele vai envolver uma alta especificidade. As características dele são essas. Tem uma alta especificidade, tem um encaixe perfeito. Esse encaixe perfeito da enzima com o seu substrato é como uma chave numa fechadura.
Cada chave é própria da sua fechadura. Cada enzima é própria do seu substrato. Então, esse encaixe perfeito vai fazer com que facilite a modificação dos substratos. Uma reação que aconteceria em horas acontece em segundos ou milésimos de segundo, graças à presença de um catalisador. Então, eles são muito importantes para nós, enquanto sistemas vivos, né? Enquanto seres vivos, mas também para a indústria. A indústria química, a indústria farmacêutica se utiliza de catalisadores o tempo todo para acelerar justamente esses processos. Você não quer ficar esperando horas ou dias para que uma reação aconteça, você quer que ela aconteça agora. E aí os catalisadores são importantes para isso. Então aqui nós estamos observando a enzima sacarase se ligando ao seu substrato, sacarose, e essa ligação, o encaixe perfeito do modelo chave-fechadura, facilita essa quebra. A quebra da ligação glicosídica, promovida por essa enzima. Então você tem a formação do complexo enzima-substrato e depois a liberação da enzima e dos produtos, glicose mais frutose. Existem alguns fatores capazes de alterar a velocidade de uma reação química, uma reação enzimática. Vamos estudar esses fatores. O primeiro deles é a concentração de substrato. É muito tranquilo isso. Você começa com algumas enzimas livres e conforme você vai dando substrato, conforme você fornece substrato, a velocidade da reação vai aumentando porque as enzimas vão se agitando, vão fazendo a catálise e a reação vai acontecendo. Né? A transformação do substrato em produto vai acontecendo com uma certa velocidade, porque as enzimas estão trabalhando. Só que chega um momento em que você atinge uma velocidade máxima e que não adianta dar mais substrato. Você não vai aumentar a velocidade da reação. Este ponto, ele se chama, né? Esse ponto, ele se chama ponto de saturação. Nele, todas as enzimas estão com seu substrato. Elas já estão trabalhando na catálise. Eu trouxe um exemplo numérico. Imagina 100 enzimas e você dá 200 substratos. Você vai formar 100 complexos enzima-substrato. Ou seja, enzimas ligadas ao seu substrato fazendo a catálise. Só que vão sobrar 100 substratos em excesso. Não adianta dar mais, porque as enzimas já estão ocupadas com o seu substrato. Então, o primeiro critério é a concentração. O segundo critério é a temperatura. Cada enzima tem a sua temperatura ótima, e isso varia de acordo com as espécies. Por exemplo, nós temos uma temperatura corporal em torno de 36 graus e meio, 37, 36, 35,8, nessa faixa. Então, as nossas enzimas, elas são próprias para essa temperatura. Essa temperatura é uma temperatura ideal. Acima delas, quando nós atingimos ali 40 graus de febre, 41 graus, o indivíduo já começa a entrar em delírio e às vezes vai até a óbito, porque as enzimas começam a desnaturar, elas começam a perder a sua estrutura tridimensional e, consequentemente, a sua função. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar isso claramente, que é um gráfico temperatura por velocidade. Vou demarcar aqui, isso aqui é o tópico, temperatura. O gráfico é velocidade por temperatura. Deixa eu marcar aqui também. Vai ficar bonito. Então, observe o seguinte. Conforme eu vou dando temperatura, vou dando calor, e eu aumento a temperatura, acontece uma agitação das moléculas, né? Elas estão em baixa energia cinética, mas elas vão aumentando a sua energia cinética, as enzimas vão trabalhando cada vez mais, até que você atinge uma temperatura ideal, aonde a velocidade da reação é máxima. Acima dessa temperatura, você começa a observar uma queda na velocidade da reação, você começa a observar uma queda na reação, ok? É por conta do processo de desnaturação enzimática, desnaturação proteica. Tá? Então, inicialmente, você tem uma baixa energia cinética e, consequentemente, uma baixa atividade catabólica. Essa atividade catabólica vai aumentando até atingir o seu ideal, né, o seu máximo, e depois decai. OBS importante. Catalisadores inorgânicos, metais, por exemplo, não vão desnaturar com o aumento de temperatura. Nós estamos falando aqui de enzimas, né? De substâncias orgânicas que podem sim desnaturar. No caso do catalisador inorgânico, não. Então, muito cuidado com a questão. Tá? Às vezes, uma questão de gráfico, ela pode comparar uma enzima com um catalisador inorgânico
e colocar gráficos diferentes, você tem que estar ligado a respeito disso, ok? Um outro critério que altera a velocidade da reação é o pH. Cada enzima tem o seu pH ótimo, tem o seu pH ideal, que é o ponto de pH onde a velocidade da reação é máxima, onde a enzima está mais confortável para atuar, onde ela vai atuar melhor. Então, o grande exemplo, o mais clássico, é o do nosso trato digestório. Na boca, nós temos um pH neutro, no estômago, um pH ácido, e no intestino, um pH alcalino, um pH básico. Então, as enzimas que funcionam na boca não funcionam no estômago. As enzimas que funcionam no estômago não funcionam no intestino, porque elas têm o pH ideal de funcionamento, de acordo com o compartimento do tubo digestório. E isso é interessante, porque faz com que você faça a digestão de cada componente no seu ponto, né? No seu compartimento. As proteínas nós digerimos no estômago e também um pouquinho ali no intestino. Os carboidratos nós começamos a digerir na boca, mas terminamos lá no intestino, né? Intestino delgado, mais especificamente ali na porção inicial do duodeno. Então, essa compartimentalização, cada compartimento com seu pH ideal e cada enzima funcionando ali, é muito interessante para a nossa digestão. A gente estuda isso melhor na parte de sistema digestório. Bom, então cada enzima tem seu pH ideal. Agora, já falamos do que são essas enzimas, como que elas funcionam, como que elas fazem a catálise, fatores que afetam essa velocidade da reação, falamos de desnaturação. Agora a gente vai falar de um outro processo, que é a inibição da atividade enzimática. Existem dois tipos de inibição, reversível e irreversível. Tá? A inibição competitiva e a alostérica, que nós já vamos ver, elas fazem parte da inibição reversível, tá, gente? Só para poder situar vocês aí no estudo. Mas basicamente a inibição reversível é aquela na qual a enzima pode voltar a funcionar. Por exemplo, a competição entre monóxido de carbono e oxigênio pela hemoglobina. Eventualmente, isso é mais feito em laboratório, né? Você consegue desprender aquele monóxido, apesar de que no nosso corpo é muito difícil e no geral não dá tempo, né? No geral, o indivíduo vai a óbito ou então aquela proteína é degradada, né? Mas em laboratório já se observou que é possível separar, né, esse monóxido da hemoglobina. Então é um processo reversível, um exemplo de processo reversível. Já a inibição irreversível, a inativação é definitiva. Né? Então essa molécula enzimática ela fica inibida definitivamente e no caso do nosso corpo é necessário que ela seja degradada e formada uma nova. Tá? Um exemplo é o íon cianeto. A intoxicação por cianeto, que também é letal, ela é um processo de inibição irreversível, porque o cianeto ele vai se ligar à enzima citocromo C oxidase, que é do ciclo que é da cadeia respiratória, né? Dos citocromos da cadeia respiratória, lá da mitocôndria. Então vai afetar o processo de produção de energia e vai levar à morte das células, à morte do indivíduo. Ok? Só para deixar claro, essa inibição irreversível, ela vai envolver ligação covalente, tá? O inibidor, ele se liga a essa enzima de modo covalente, que então é muito difícil separar, no caso não dá para separar. Já na reversível, são ligações não covalentes, ok? Interações hidrofóbicas, tem outros tipos, não precisa se aprofundar nisso. Só para deixar claro por que de ser irreversível, porque tem ligação covalente. Bom, então dentro da inibição reversível, a gente vai estudar inibidores competitivos e não competitivos. Está aqui. Inibição competitiva. Muito tranquilo. O inibidor ele vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Aqui está a enzima, esse é o substrato e esse aqui é, perdão, esse é o substrato, esse aqui é o inibidor e essa é a enzima. Se você observar, o inibidor ele tem um formato que se encaixa no sítio ativo da enzima. Então por isso que ele compete com o substrato. Em laboratório é possível fazer isso. Às vezes você quer inibir determinada enzima, você estuda o substrato dela, e você faz um inibidor que tem uma estrutura parecida e você consegue inibir competitivamente aquela enzima. Isso cai no vestibular também. Tem alguns exemplos.
Mas o que é interessante aqui? O inibidor ele vai funcionar com baixa concentração de substrato. É assim que você consegue inibi-lo. Quando você aumenta a concentração de substrato, essa inibição ela é revertida e você consegue retomar a velocidade máxima. Então, a velocidade máxima pode ser atingida numa inibição competitiva, basta que você forneça substrato. E aí na inibição não competitiva ou alostérica? O inibidor ele vai se ligar à enzima também, só que não vai ser no sítio ativo, vai ser num outro sítio, uma outra porção da enzima, que se chama sítio alostérico. Aqui, ó. Ao se ligar ao sítio alostérico, esse inibidor ele vai provocar uma mudança conformacional nessa proteína, ele vai alterar a conformação do sítio ativo. Consequentemente, vai ficar muito difícil do substrato se ligar, porque o sítio ativo está todo deformado. Olha aqui, ó. Aqui está a enzima, ela tem o seu sítio ativo e um sítio alostérico. Então, esse aqui é o substrato, e esse aqui de roxo é o inibidor. Ele vem e se liga aqui. Ao se ligar, ele vai promover uma alteração molecular, uma alteração estrutural que vai afetar, ó, a estrutura do sítio ativo. Consequentemente, o substrato ele não consegue se ligar. Na verdade, essa imagem aqui era para ser o substrato aqui, ó, tentando se ligar, mas ele não consegue porque o sítio ativo está alterado. Então, é assim que funciona a inibição reversível, né? Só para deixar claro aqui, ambas são reversíveis, tá, gente? Existem maneiras também de separar aquele inibidor alostérico. Isso a gente vê também em nível superior e em ambientes de laboratório. Não precisa ficar se ligando nisso, tá? Porque esse aprofundamento não cai, tá bom? Só entender o processo, entender como é que funciona. Então, aqui em termos de gráfico, e o vestibular, quando traz o gráfico, ele não bota uma legenda, ele não explica para você, você tem que ficar ligado. O que a gente vai observar? A curva vermelha é uma curva sem inibidor. Então, como nós já vimos, você aumenta a concentração de substrato, aumenta a velocidade da reação enzimática até atingir um platô, até atingir ali o ponto de saturação. Agora, existem outras duas curvas, a do inibidor competitivo e a do inibidor não competitivo. A do inibidor competitivo, você tem que ficar ligado, é aquela que atinge a velocidade máxima. Como nós já vimos, basta que você dê substrato que você consegue reverter essa inibição. Agora, a curva do inibidor não competitivo é aquela que não atinge velocidade máxima. Por quê? O, o inibidor está ligado ao sítio alostérico, afetando o sítio ativo da enzima, ela não consegue se ligar ao seu substrato. Ok? Então, o inibidor competitivo, na presença do inibidor competitivo, é possível atingir V máximo, na presença do não competitivo, não é possível atingir a velocidade máxima. Um processo que é fundamental, na verdade, um conceito que é fundamental da gente entender é o do KM. O KM ele é uma medida que é feita em laboratório também. Essa medida ela é calculada quando uma enzima se liga ao seu substrato e realiza a catálise. Então, o que é o KM, né? Ele é a concentração de substrato necessária para se atingir metade da velocidade máxima. Então, é a concentração de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima. Lucas, não entendi nada. Calma. Imagina esse gráfico aqui. Imagina não. Observa, né? Concentração de substrato por velocidade. Velocidade máxima e metade da velocidade máxima. Eu dei 50 substratos, 50 unidades de substratos e dei 100 substratos, 100 unidades de substrato. E aqui eu tenho duas enzimas, a enzima A e a enzima B, com as suas respectivas curvas. Observem que a 50 unidades, a enzima A atinge metade da sua velocidade máxima. Só que, para a enzima B atingir metade da velocidade máxima, é necessário 100 unidades de substrato. Reparou? Então, eu tenho que dar mais substrato para a enzima B atingir metade da velocidade. Interessante. E a enzima A?
eu tenho que dar menos substrato para a enzima A atingir metade da velocidade máxima. Então, gente, a enzima A ou a enzima B é que tem maior afinidade? A enzima A. Por quê, Lucas? Porque basta eu dar 50, basta eu dar metade, eu dou pouquinho substrato, ela já atinge metade da velocidade máxima dela. Enquanto que a outra eu tenho que dar o dobro de substrato. Toma aqui, ó, muito substrato. Vai, tenta atingir metade da velocidade. Aí ela atinge. Então, a enzima A precisa de muito menos substrato para já atingir metade. Um pouquinho mais ela atinge a velocidade máxima. Já a enzima B é necessário muito mais substrato para ela atingir metade da velocidade máxima. Essa é a importância do Km. É uma medida de afinidade. Quanto menor o Km, maior é a afinidade da enzima pelo substrato. E quanto maior o Km, menor a afinidade da enzima pelo substrato. É inversamente proporcional. Ok? Agora vamos juntar as ideias. A inibição reversível e irreversível, Km, V máximo, como é que funciona? Eu não vou aprofundar muito nisso, gente, porque não costuma cair tão aprofundado. Já caiu no vestibular perguntando se o Km iria se alterar na presença de um inibidor, se eu não me engano, um inibidor competitivo. E a resposta era sim ou não. A resposta era sim, o Km vai mudar. Não perguntava se aumentava, diminuía, tá? No geral isso não cai, mas eu vou trazer aqui para vocês só para a gente estar um pouco mais preparado, né? Aprofundar um pouco mais esse tema. Então, na inibição reversível, nós temos ligações não covalentes, né? Interações eletrostáticas, interações hidrofóbicas, e aí tem o inibidor competitivo e não competitivo. Vamos observar a inibição competitiva. Você tem um inibidor competindo pelo substrato, competindo com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho um inibidor competindo com um substrato pelo sítio ativo da enzima, isso significa que a enzima não vai conseguir se ligar ao seu substrato. Imagina você querendo chegar no seu crush e a sua amiga está ali perto de vocês, empatando ali a relação. Bom, você quer chegar no crush, ele quer chegar em você. Só que tem alguém no meio atrapalhando. Então isso diminui a afinidade entre vocês dois. Vocês não estão tão afins assim na presença do inibidor. Né? Era necessário que vocês estivessem sozinhos. Então, pensando aqui na enzima e o seu substrato e o inibidor, a presença do inibidor no mesmo meio que tem a enzima e o substrato faz com que a enzima não consiga se ligar ao seu substrato adequadamente. Então, reduz a afinidade. Se reduz a afinidade, o que acontece com o Km? Ele aumenta, porque a afinidade e o Km são inversamente proporcionais. Então você observa um aumento do Km. Mas e a velocidade máxima? Ela fica comprometida? Nós vimos que não. A velocidade máxima não fica comprometida, porque basta você dar substrato que a enzima consegue atingir sua velocidade máxima. A reação consegue atingir a velocidade máxima, porque dando mais substrato, as enzimas conseguem se ligar, ok? Então, a análise do V máximo não muda, você consegue atingir. Agora, a inibição não competitiva. Acontece alguma coisa com o Km na não competitiva? Não. Por quê? Primeiro que você não vai nem avaliar o Km. Porque o Km ele é avaliado quando você liga a enzima no substrato. Mas você não está ligando a enzima no substrato, porque o sítio ativo está afetado. Então você não vai fazer alteração de Km. Né? Caso essa enzima fosse possível, conseguisse ligar ao seu substrato por algum motivo, essa medida do Km seria basicamente a mesma. Tá? Então você não vai afetar o Km por causa disso. Você vai impedir que as enzimas se liguem aos substratos. E aí, como as enzimas não se ligam aos substratos, a reação não consegue acelerar. Então, a velocidade máxima ela não é atingida, como nós vimos no gráfico. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. E a inibição irreversível, Lucas? Você está envolvendo ligações covalentes. Né? Então, você vai inibir a enzima, você também não vai fazer medição de Km e a velocidade máxima também vai cair. Você não vai conseguir atingir a velocidade máxima porque você está afetando aquela enzima. Ok? Então, chegamos ao final deste bloco, né, das enzimas. Espero que vocês tenham gostado. Temos uma aprofundada boa. E agora vamos finalizar esse módulo com o estudo das vitaminas. Tchau, tchau.